A Big Sis não só transforma essa ideia em realidade, como faz isso com um custo de até 40% menor que o mercado. Desenvolvemos soluções sob medida, que cabem no seu bolso e impulsionam os seus resultados. Ligue agora ou fale conosco pelo WhatsApp 62 31 42 6366. Big Sis, seu parceiro de tecnologia. Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo em pauta. Na Vinha FM. Começa agora. Mesa dos Notáveis. Oferecimento Dinastia Contábil. Otimizar ar-condicionado. Waimax Tecnologia. Estamos ao vivo, hoje é segunda, dia 13. Você sabe, 13 de abril, estamos aqui para falar de algo que pode revolucionar o mercado, mas que já está mudando a sua vida. Ouvinte, fala a verdade. Qual é a padaria que você frequenta? Tem alguma padaria especial que você gosta de frequentar? Deixa eu fazer outra pergunta. Qual mercado você faz compras? E aonde você resolveu comer nesse último domingo? Tudo isso é influenciado por propaganda. Dá para acreditar que nós não escolhemos mais aonde nós frequentamos? Talvez você diga consigo, isso é ilusão, eu só como nos lugares onde a minha família frequenta. E o que será que levou a sua família a frequentar esses lugares? Estou aqui com um dos caras que é responsável por mídia em todos os aspectos, tanto digital como mídia física, e ele tem experiência para dizer tudo que nós vamos falar. Ele nasceu em outra geração. A geração dele é de 87, é isso mesmo, Ed? 86. 86, um ano mais tarde, então. E para falar com a audiência da Rádio Vinha, você vai poder dizer, Ed, o que mudou de lá para cá, como é que a propaganda era feita antigamente e como ela acontece hoje em dia. O nome da empresa dele é Unmix Ads. Eu falei certo, Ed? Exatamente. Boa tarde, amigo. Bem-vindo ao Mesa dos Notáveis. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos ouvem. Bom, eu esse ano faço 40 anos de idade e comecei a trabalhar em rádio aos 13 anos. Uau! Então isso, se eu estiver fazendo o cálculo certo, em 2001. Se eu estiver fazendo o cálculo correto. Por aí mesmo. Mas foi em 2001 que eu comecei a trabalhar em rádio. E nesses 20 anos praticamente desse mercado de comunicação, acabei passando por todos os veículos, né? Por rádio, por TV, impresso, enfim, e veículos digitais também. Também fui proprietário de emissoras de rádio no meio desse caminho, a gente entendeu que o rádio e a televisão são veículos muito potentes. Vou falar especificamente, talvez até mais do rádio aqui, porque é onde nós estamos. Sim. Mas são veículos muito potentes, mas que não têm métricas. Então, o mercado de mídia off, ou seja, rádio, TV, mídia exterior e algumas outras, ele movimentou, que é o último dado que se tem de 2024, os dados de 2025 não estão fechados ainda, mas ele movimentou em 2024 54 bilhões de reais, enquanto a mídia digital movimentou 34 bilhões, ou seja, muito menos do que o digital. Só que o tradicional não tem métricas. Então o anunciante, ele acaba indo no respaldo que o veículo tem, no tamanho que o veículo tem, mas ele acaba não tendo métricas ali no final da campanha de saber, quantas pessoas de fato foram impactadas pelo meu anúncio, assim como ocorre no digital. E aí é a solução que nós trouxemos para esse mercado. Ed, uma pergunta, você disse que não tem métricas, mas a gente sempre trabalhou com o Ibope, né? Que mostrava ali a picos de audiência, momentos que o pessoal participava. E eu tô sabendo que a mídia digital ela tem essa diferença, mas também entra em outro gargalo, que seria a construção de uma marca. Nem tudo que está escrito na internet é a verdade, e de repente o camarada aparece na televisão, meu Deus, é uma empresa grande, porque está divulgando na televisão. Então, é um conjunto para construir uma marca. Você, por exemplo, chegou aqui e falou para mim que a sua sócia, ela é do Shark Tank. E o Shark Tank se tornou conhecido, né, em todas as mídias que ele participa, incluindo a televisão também. Sim. Então, vamos lá. Bom,
acho que são 3 pontos aqui para serem colocados, né? Primeira questão das métricas do Ibope. O Ibope, de fato, e assim, nós não somos concorrentes do Ibope, é outra lógica de negócio. Mas o Ibope, de fato, tem ali as suas métricas, mas ele não está em todos os lugares. Então, por exemplo, aqui no estado de Goiás, ele está só na região metropolitana, né? Ou seja, nós temos 265 municípios, só 25 aqui na região metropolitana. Essa é uma questão. A outra é e aí a gente está falando do Ibope, mas tem outras pesquisas também, que, reitero, não é o nosso modelo de negócio. Sim. Mas para você ter acesso a ela custa muito caro. Então, vou usar aquele exemplo que você deu no início da sua fala. Aquele restaurante que talvez você vá no domingo com a sua família, a padaria que você compra, ele não tem como comprar uma pesquisa, o acesso à pesquisa, para poder entender aonde o público dele está. E aí entra a nossa performance de trazer essa segmentação por meio desses dados, além de uma hipersegmentação. Então, por exemplo, a questão é: qual é o programa da Vinha, por exemplo, mais ouvido na região noroeste de Goiânia ao meio-dia para as pessoas que têm filhos? É uma segmentação que, de modo geral, o mercado não dispõe. E nós hoje conseguimos fazer isso. Nós temos, inclusive, vários clientes rodando aqui na Vinha, ou seja, com essa segmentação, sabendo aonde a gente posiciona esse cliente, qual dia, qual horário, para que ele tenha o melhor resultado e, inclusive, conseguindo projetar a quantidade de vendas que esse cliente deve fazer com base nessa mídia que está sendo veiculada nesse formato. Um segundo ponto que você colocou, a presença da Monique no nosso cap table, né? Ou seja, dentro do nosso equity. É porque você estava falando questão de relevância nos dados, né? E querendo ou não, a internet ela tem agora conquistado cada vez mais o mercado, mas para ter relevância se usa aquilo que a mídia divulga. Então o Shark Tank não é o que é só por causa da internet. Exatamente, existem também outras coisas construindo, né? Exatamente. Bom, falando da nossa sócia, da Monique Evelyn, ela é uma das Sharks do Shark Tank. Para quem não conhece, o Shark Tank é um programa americano que tem a sua licença vendida para vários países, no Sim. formato, assim, não no formato, né? Eu falo, é que nem o Big Brother, você tem o Big Brother Exato. americano é um programa estilo The Voice, né? Você vende o produto enlatado e a pessoa utiliza o modelo. Exatamente, E aí, o que acontece? Nós temos a versão brasileira que já tá indo esse ano para a 11ª temporada, há 11 anos. É fantástico. Sugiro que todos empreendedores, e até quem não quer empreender, mas quer entender desse mercado, que assista ali aos programas. Sim. E aí você tem alguns sharks, ou seja, que são grandes empresários, investidores, que ouvem a sua ideia e fazem aporte na sua empresa. Me parece que o valor máximo investido em uma empresa no Shark Tank foi em torno de 16 milhões, né? Bom, dentro disso, uma das Sharks é a Monique Evelyn. A Monique hoje é a nossa sócia, é uma sócia investidora da Unmix, porque ela entendeu que de fato a gente traz essa relevância para o mercado de mídia off. Tô até colocando aqui Monique Evelyn do Shark Tank. Exatamente. Aqui. E é interessante, né? Te ouvindo aqui, Ed, eu posso entender que existe uma demanda. Então, por que as pessoas precisam da Unmix? Seria para poder medir o alcance? Exatamente. Na realidade, para entender como ela está gastando dinheiro. Tem uma frase, que essa frase tem, se eu não me engano, mais de 100 anos, e ela é muito atual, que é de um magnata americano, que era dono de um império nos Estados Unidos, assim, econômico, e ele falou, olha, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele disse o seguinte: de todo o dinheiro que eu gasto em publicidade, 50% é jogado no lixo e 50% tem muita efetividade. E aí a pessoa perguntou, então por que você não gasta só os 50% que não tem efetividade, que tem efetividade, né? Ele falou, porque eu não sei quais são os outros, qual que vai pro lixo e qual que é efetivo. E nem essa frase é muito real, né? Mas só na frase você já descobre que existe aí um coloquialismo, né? Porque ele nem sabe se é 50%. Então isso é igual aquela pessoa que ela quer dar uma opinião, mas ela não tem fundamento nenhum. Ela diz, não, porque 80% das vezes que eu tentei deu errado. Exatamente. Mas fala 80% medido quantas, né? Aonde? Então 80% é de 10, 8. Mas você mediu? Você sabe mesmo ou você está inventando da cabeça? Exatamente. Então, mas esse é uma frase muito conhecida aí dentro do mercado, que na prática o que ela quer dizer, né?
isso há 100 anos atrás, né? Que por falta de dados, gasta-se muito dinheiro com publicidade de forma má colocada, má estruturada, né? E o empresário, ele não quer deixar de gastar, ele só quer gastar melhor. Então, o que o Mix consegue fazer? Por exemplo, se era uma mídia de R$10 mil, você tá o exemplo que, aliás, tem um exemplo real. Tem um cliente que fez um investimento, é uma montadora de carros, inclusive, que é a nossa cliente. Quando ela ia lá, ela fez um investimento acho que de R$40 mil em 8 emissoras de rádio. Ela teve 8 conversões. Com a nossa metodologia, ela teve 48 conversões. Por quê? Por conta de eliminar o desperdício. Então, ou seja, eu entendo de fato aonde o público dela está e faço é como se fosse um tráfego pago dentro do rádio e da televisão. Perfeito. Tráfego pago o pessoal conhece, né? Exatamente. E falando de tráfego pago, como que funciona, por exemplo, quando a pessoa quer fazer uma campanha, igual aquelas de carro de som, passa o som na rua. Aqui em Goiânia a gente costuma falar que é da pamonha, né? Olha a pamonha de sal, a pamonha de doce. Como é que funciona esse tipo de mídia espontânea? O que muda? Então, com o Mix hoje, inclusive nós diminuímos a gente chama de fricção, né? O que é fricção? Se eu quero comprar, diminuir a fricção eu preciso ligar para alguém, pegar uma tabela, entender qual é o desconto que está sendo aplicado, qual é o pacote que a rádio está trabalhando nesse momento. Então, hoje os veículos de mídia tradicional, de mídia off, eles acabam tendo muita fricção na compra. É um processo demorado, que não é tão fácil, né? Com a nossa metodologia, com a nossa tecnologia, você consegue acessar o site. Eu vou falar da gente aqui, o mix.com.br, e em 10 minutos o site não está no ar, gente. A gente está fazendo uma atualização, então daqui 10 dias essa versão tá online, mas se você conseguir acessar daqui 10 dias, em 5 minutos sua campanha está montada e sua mídia está rodando nos veículos de comunicação. Tem uma coisa que o mercado chama de lead, é a tentativa de usar esses termos técnicos, né? Que na verdade é o cliente. Então, quanto custa o cliente? Tem um preço? Então, tem na mesma lógica do digital. Cada campanha vai ter um valor diferente. Inclusive, nós trazemos isso no relatório. Então, uma campanha que roda, aqui na Vinha FM, por exemplo, nós conseguimos dizer, olha, essa campanha, a projeção, é uma projeção, porque eu não consigo dizer isso com efetividade, porque é um meio off. Mas eu consigo projetar que esta campanha deve ter gerado 5, 10, 20 leads. O que nós chamamos de lead? O lead é um ponto de contato com o cliente. Pode ser que o cara te ligue, pode ser que o cara acesse o seu site, ou seja, de alguma forma ele tem ali uma interação contigo. Isso. Nós projetamos os leads e projetamos a quantidade de vendas que ele faz com base nessa campanha. Teve uma das campanhas que a gente rodou aqui, uma campanha muito pontual, um cliente muito pequeno, acho que um contrato de R$1.200. Olha aí. Ou seja, com toda a audiência que a Vinha tem, e aí eu estou falando de uma campanha que impactou, se eu não estiver lembrando os números corretamente, acho que 4.000 pessoas, porque ela foi desenhada para impactar essa quantidade de pessoas, nós falamos que eu fazer 2 vendas. Quando nós fechamos o relatório, depois de 2 meses com o cliente, ele falou, fiz 2 vendas. Então, assim, é um negócio que eu não sei uma estimativa que fecha, né? Exatamente, mas eu acho fantástico isso, né? Sim, é porque, na verdade, a gente está falando aqui de exposição e conversão. Então, uma coisa é eu ser exposto a 10 milhões de pessoas por minuto, que é o caso do horário, vamos colocar aqui, mais básico da manhã, de uma canal de televisão nacional, né? E a outra coisa é você converter. Mas aí mora outra coisa. Qual o objetivo? Exatamente. Se o objetivo é campanha de influência, exposição é mais importante que conversão. Na hora de definir uma campanha, nós temos 3 objetivos hoje, que o cliente pode definir qual é o dele. O primeiro é o alcance, ou seja, é fazer a marca ser conhecida somente. O segundo é dizer, olha, é o lançamento de um produto. O que é isso? Eu já tenho uma marca conhecida, agora eu estou dizendo que eu tenho esse produto que eu não tinha antes. Esses 2 objetivos, eles não estão ligados à venda, ou seja, assim, diretamente, né? É uma divulgação. Mas, exatamente, é um reforço, um aumento de share, né, de potencial de marca. E o terceiro objetivo, que é o de venda. Não, meu objetivo de fato é fazer venda. E aí tem uma coisa muito importante, que isso no digital é muito usado, no rádio a gente está aprendendo a usar isso, e acontece muito com a gente senta com o cliente e fala, qual é o seu objetivo? Ele fala, é venda. Ok. E aí quando a gente sobe
o spot, quando a gente pega o spot, que no digital a gente chama de criativo, quando a gente pega o spot está falando o seguinte, eu sou o restaurante tal e fico em tal lugar. Isso não é uma campanha de venda, ou seja, para eu ter uma campanha de venda eu preciso ter um call to action, ou seja... Tem que ter uma frase de conversão. E qual é a conversão, né? Assim, não, olha, o meu almoço custa tanto quilo. Isso o brasileiro entende bem, né? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix? Não é? Todo mundo já viu o canal do Boi, o canal da Polishop. A Polishop tá o tempo inteiro querendo fazer conversão. Ligue agora. Então, o dono da Polishop, inclusive, é um dos Sharks, né? Sim, o João Apolinário, né? Exatamente. E é interessantíssimo tudo isso, até porque quem está nos ouvindo está pensando, eu não tenho nenhum desses objetivos. Mas é engraçado como quando alguém que vai para uma entrevista de emprego não entende o que a gente está conversando aqui, ela fala coisas que não pertencem ao objetivo dela. O objetivo dela é ser contratada, é ganhar o salário acertado naquilo que ela tem como objetivo. Então tudo isso conta para as frases, né? Se você fosse um animal, Ed, qual animal você seria? Eu seria a girafa, porque a girafa trabalha em grupo e ela é viciada em trabalho. As pessoas não têm o que dizer, né? Ficam perdidas. Exatamente, é isso mesmo. Dá para aplicar para tudo? Bom, as métricas, isso. Sim. Na realidade, a questão é o seguinte, todo CNPJ, ou todo mundo que tem um produto para vender, ele é um possível cliente nosso, e aí com as segmentações que nós conseguimos fazer, a gente faz com que essa campanha tenha mais efetividade. Então, mas eu vou dizer então do CPF, tô saindo do CNPJ agora, o cara é corretor. O que ele pode fazer para divulgar o nome dele? Na realidade, o CPF, para ele ser corretor, ele tem que ter o MEI. Vamos falar assim. Então ele é um CNPJ. Então tá, eu vou mudar para você. A boleira tá vendendo bolo de pote na porta da faculdade. Então, também faz sentido, ou seja, ela também consegue comprar com a gente. É isso, todo mundo que tem um produto para vender, ele consegue usar a nossa plataforma e fazer essa mídia de forma direcionada. Porque vamos falar a verdade, Ed, o produto com as redes sociais hoje somos nós, né? Exatamente. As pessoas se tornaram o produto. A pessoa não vai fazer o vestido do casamento com aquele costureiro, com aquela costureira por acaso. É o nome do cara, não é a empresa dele. Tem uma coisa muito importante que a gente fala, é sobre a jornada do cliente, porque as pessoas hoje, perdão, a gente vive a gente vive um período que eu brinco que as pessoas estão na velocidade 2x o tempo todo, né? Uma sociedade, uma sociedade contemporânea 2x, é a brincadeira que eu faço. O que é isso? Você quer assistir o vídeo no 2x, você quer ouvir o áudio do WhatsApp no 2x, ou seja, você quer muito imediato o tempo todo. E os empresários também seguem a mesma lógica, inclusive depois que chegou a mídia digital. Por quê? Antes eu fazia uma mídia tradicional e eu tinha um tempo, então a mídia está sendo feita, tá aumentando a minha marca, e aí depois vinha a venda. Hoje no digital, ele anuncia e automaticamente ele faz a venda. Só que o que acontece? Esse é o processo final de uma jornada do cliente. A gente chama isso de last click, que é o último clique. E a Google e a Meta são fantásticas nisso, porque elas vão lá de fato, o anúncio aparece para você, você clica e ela fala, olha, tá aqui, eu fiz tantas conversões. Só que o que o empresário precisa entender é que existe uma jornada. O que é essa jornada? Olha, eu acordo, talvez eu ligue a TV e assisto um jornal e sou impactado por uma mídia no meio do break comercial do jornal. Aí eu vou para o trabalho, para qualquer lugar, ligo o rádio, ouço ali no carro e estou sendo impactado. No meio disso eu estou vendo um outdoor ou um busdoor que está passando por mim. E aí no final da jornada, falo, cara, acho que eu vou comprar. E aí quando vem o clique, ele clica e aí a Meta e a Google falam, então, nós somos mais efetivos, tá vendo? A gente consegue dizer aqui quantas vendas você fez através de nós. Mas o que o empresário não está entendendo, talvez por essa velocidade muito rápida que ele ainda não entendeu, é que existe uma jornada do cliente, ele precisa entender quem é o cliente dele para de fato comunicar-se com ele ao longo do caminho e ter mais resultado. Isso aí que você acabou de descrever, Ed, é o porquê nós compramos de quem a gente conhece e não compramos de desconhecidos, né? É a explicação mais simples, mas o desconhecido vende mais barato. Por que você vai comprar mais caro na mão da vendinha do lado da sua casa? Pois é, porque quem você conhece fez o caminho completo. Exatamente. Não tem jeito. Quem é desconhecido pode fazer o caminho completo também, mas vai precisar gastar energia para isso. E a energia do relacionamento, né, Ed? Nada supera o relacionamento. Exatamente, o relacionamento pessoal, mas também o relacionamento de marca, né? Sim.
Em outras palavras, a gente até compra a marca, mas existe uma influência de pessoas no meio desse caminho. Exatamente. E aí, talvez até por isso que hoje você tem uma personalização dos CEOs, dos donos de empresas, onde eles aparecem, né? Hoje, você tem poucos garotos propaganda como tinha antigamente, ou seja, você tem os donos aparecendo e fazendo ali, sendo de fato os comunicadores das suas próprias marcas, né? Perfeito. 2006, no lançamento do iPhone, onde você estava, Ed? Quando o Steve Jobs sobe ao palco para poder falar de um smartphone que ia revolucionar o mercado. Então, 2006, eu estava atuando em gestão de campanha política. Tô lembrando aqui pelo período, acho que é isso mesmo. Qual que era o seu celular? Era o Nokia, Blueberry, Não, Blackberry? Eu tinha o Blackberry. Eu demorei, aliás... Se você falasse Nextel, eu já ia dizer que você era rico. E Nextel nessa época era o top. Então, eu não era rico não, mas nunca fui, mas enfim, eu tinha um Nextel. Agora você ficou. Mas tinha o Nextel Blackberry na época, mas legal. De fato eu demorei um pouco para aderir. Demorei um pouco assim. Mas eu te entendo, você tinha os dois melhores celulares da época, Blackberry e Nextel, eram os dois, porque quem tinha que ter dinheiro para sustentar a conta, porque Nextel mensalmente era caríssimo. Você nem pagava pelo celular. Mas como eu era da área comercial, a gente precisava conversar muito, né? Então... Claro. Mas por que eu te perguntei? Você acabou de dizer da personificação dos CEOs. E o Steve Jobs foi quem começou isso, né? Exatamente. Aquela palestra que o Steve Jobs, ele pega um iPhone, tira do bolso, depois, pouco tempo depois, ele lança MacBook Air, tira de dentro de um envelope. Então, assim, o showman que o Steve Jobs foi em vida, transformou o mercado. Aí pula para muitos anos depois, um dos diretores da BMW desmaia no palco apresentando um novo carro. Então, assim, você percebe que existe aí uma necessidade, uma inteligência comunicativa para que o produto cresça, né? Exatamente. E a necessidade de inovação, né? A Almix a gente está fazendo um ano agora, fizemos um ano em março, nós começamos em março do ano passado e acabamos de completar um ano. E nós já ganhamos 2 prêmios nacionais, inclusive pela inovação, pela disruptura que nós estamos promovendo no mercado de mídia, rádio e televisão. No ano passado nós ficamos entre as 4 ideias mais inovadoras do Brasil pela ABDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento da Indústria, é um órgão federal, e esse ano, agora 3 semanas atrás, nós ganhamos o Prêmio Nacional de Inovação do CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, e Sebrae, lá em São Paulo, porque de fato a nossa metodologia tem sido um pouco disruptiva, né? E aí o que a gente está falando na realidade também desses CEOs, não nos comparando, né, ao Jobs, porque enfim, mas isso, buscar inovação, ele iniciou, né? Mas é buscar inovação dentro dos processos onde a gente convive. Porque querendo ou não, quando você fala disruptivo, as pessoas pensam que é algo super diferente, mas às vezes são detalhes, né? Coisas pequenas que já acontecem, mas aí você faz de um jeito diferente. O iPhone é esse exemplo. Já tinha o Palm Top. Você lembra do Palm Top? Outra coisa de rico. Mas não tinha. Então, bom. Você falasse que você tinha o Palm Top, o Nextel e o Blackberry. Não, o máximo que eu tive foi aquela agenda de contatos que você podia colocar até 200 nomes lá. Sei. Boa também. Mas o Palm Top, ele tinha canetinha, né? E você já tinha uma tela touch. Exatamente. No entanto, o iPhone mudou, revolucionou com o dedo, né? Você não precisava de uma canetinha mais. Vou fazer o seguinte. Vou fazer o primeiro intervalo e na volta o Ed vai contar pra gente como foi, né, receber uma Shark, que é o caso da sócia dele, que faz parte desse grande grupo. Tem até a foto dela aqui que eu pesquisei. Vou colocar aqui pro pessoal que tá no YouTube, tá? Se você quiser ver aí, a Monique Evelyn. E ela, inclusive, já fez grandes investimentos durante o programa, né? Em algum momento, vocês já tiveram aí... aumentou o investimento da empresa de vocês? Porque você não pisou no Shark Tank, mas você tem a sócia de lá. Sim. Você fala aumentou o valuation do negócio? Isso. Sim. Quando nós fechamos com a Monique, nosso valuation era 5 milhões, hoje o nosso valuation é 6. Inclusive, quem vai lá treme nas bases para poder divulgar. Já que você é um especialista em divulgação, tem um desafio para você na volta. 2 divulgações. A primeira, o que eu faço para melhorar o meu negócio pessoal. Então a pessoa vende ela mesma. O termo americano é sell yourself. Então,
como é que a pessoa vende ela mesma? Qual a melhor maneira de fazer isso? Tem gente que ensina a escrever bio no Instagram, mas eu acho que é mais interessante dizer como a pessoa pode melhorar o que ela apresenta. Sim. Se ela apresenta um produto pessoal, artesanal, ou se ela é de uma empresa, CLT, mas existe algo que ela participe e atua vendendo. Show. Segundo, como eu vendo melhor a minha empresa. E aí, a pergunta de ouro, né? Além da Ummix, o que mais pode ser feito? Rápido intervalo, o Mesa com o Ed Medrado, nosso CEO da Ummix, Edis, volta já e ele vai te contar o que a IA pode fazer para vender sozinha. E óbvio, no final tem que ter um ser humano, né? Para receber na conta bancária o cash. Rápido intervalo, nós já voltamos. Estamos apresentando Mesa dos Notáveis. Oferecimento Dinastia Contábil. Otimizar ar-condicionado. Waimax Tecnologia. Muito mais música. 91.9. Você sabia que empresas do setor industrial podem ter até 64% de redução no ICMS com o ProGoiás? A Dinastia Contábil é especialista nesse incentivo fiscal e ajuda sua empresa a crescer com economia. Entre em contato pelo nosso site, redes sociais ou pelo telefone 62-3946-0800. Dinastia Contábil, fazendo seu negócio ser próspero. CRCGO 1826. Quando o assunto é material de escritório, tem nome certo. Papelaria Modelo, a parceira oficial do seu negócio. Compras em grande volume, agilidade na entrega e preço competitivo para a sua empresa crescer organizada. Somos especialistas em artigos para presente, vendas corporativas e participação em licitações. Chama agora no WhatsApp 629-8408-1143. Papelaria Modelo, organização que trabalha por você. A Casa das Lâmpadas está em expansão. Um showroom repleto de novidades espera por você. Há 12 anos no mercado, oferecemos diversas opções de marcas e modelos de iluminação, comercial, técnica e decorativa. Venha nos visitar na Avenida Mutirão, ao lado do Orion. Ligue 62-3251-5269. Casa das Lâmpadas, a luz perfeita para seu ambiente. Amor, esse sofá tá pedindo socorro. Chama a JP Clean. Eles limpam estofados, cortinas, tapetes, carpetes, até o ar-condicionado. Sério? E impermeabilizam também? Tudo incluso. O serviço é de qualidade. Ah, gostei, amor. E qual o número? Anota aí, 629-9223-4918. JP Clean, sua casa limpa e com saúde. Muito mais música. 91.9. Perdeu arquivos importantes? Fotos ou documentos desapareceram? Calma, nem tudo está perdido. A Waimax Tecnologia é especialista em recuperação de dados com rapidez e segurança. HD, SSD, pendrive, cartão de memória, RAID e NAS. Análise gratuita em até 24 horas. Ligue agora, 62-3030-1700. Waimax Tecnologia. Perdeu? A gente recupera. Sua empresa merece o melhor em climatização e a Otimizar Ar-Condicionado é especialista em contratos empresariais e obras de todos os tamanhos. Oferecemos manutenção preventiva, pré-instalação e instalação de ar-condicionado. Garantia de até 6 meses e rapidez no serviço. Atendemos construtoras, engenheiros e arquitetos. Informações 62-3877-2520. Otimizar, a solução completa para o seu projeto. 62-3877-2520. Cadeira bonita que não é confortável, cansa antes da visita ir embora. Na Casa das Cadeiras você encontra o equilíbrio perfeito. Somos especialistas em cadeiras que unem conforto, design e qualidade. Chame agora no WhatsApp 62-3661-4090 e siga nosso Instagram @Casa das Cadeiras GO. Casa das Cadeiras, conforto e design na medida certa. Olá, eu sou o Dr. Heitor Caetano e você ainda continua sofrendo com a ausência dos dentes ou a famosa dentadura. Vamos mudar essa realidade. Os implantes a protocolo foram feitos para você. Eu sou o Dr. Heitor Caetano, da Nano Odontologia, e te convido a transformar a sua vida. Voltar a sorrir de verdade, sentir o gosto dos alimentos, mastigar com confiança, elevar sua autoestima. Agende sua consulta agora e eu vou te mostrar que é possível. 62-3280
8404. 62 3280 8404. Nano-odontologia, 15 anos transformando vidas através de sorrisos. Na hora da obra, conte com a força da Cobra Ferragens. Aqui tem material básico, hidráulico, ferramentas, máquinas e tudo em EPIs para sua obra ficar segura e completa. Atendimento top, qualidade e aquele precinho que cabe no seu bolso. Corre e aproveite as ofertas. Chama no WhatsApp 62 99188 2582. Cobra Ferragens, força total para sua construção. Seja bem-vindo, Rádio Vinha. Quer valorizar o seu produto? A Videira Embalagens e Ingredientes possui uma linha completa de embalagens a vácuo, descartáveis e ingredientes para o seu negócio. Há mais de 20 anos enviando para todo o Brasil as melhores soluções para sua empresa. Para mais informações, siga o nosso Instagram, @Videira Embalagens. Videira Embalagens e Ingredientes, o centro de compras para sua empresa. 62 982 95 2393. Estamos apresentando Mesa dos Notáveis. Oferecimento Dinastia Contábil, otimizar ar-condicionado, Waimax Tecnologia. Estamos de volta, Mesa dos Notáveis, falando sobre anunciar e principalmente o que a inteligência artificial mudou na influência da sua escolha. Eu ouvi alguém dizer que você não tem mais a livre escolha, né? E que na verdade você nunca teve. Você já ouviu falar, ouvinte, do livre-arbítrio? Então, eu compro o que eu compro porque eu quis. Pois é, mas e se eu te disser que existe uma campanha de influência para que você compre o que você está comprando? Então, antigamente, o Harrison Ford, ele disse o seguinte: todo americano pode ter um carro da cor que ele quiser, desde que o carro seja da cor preta. Por quê? Não existia tecnologia para pintar o carro de outra cor. Então, ele brincava com essa opção, dizendo: você pode ter o carro da cor que você quiser, desde que você queira preto, porque outra cor não existe ainda, né? Anos depois, a tecnologia para colorir peças de metal veio e aí tudo mudou. Mas qual que é a questão, querido Ed Medrado, nosso CEO da Umix Eds? As pessoas continuam sendo influenciadas por aquilo que está disponível e por aquilo que é anunciado. Então, se alguém diz que algo mais caro é melhor, mesmo que seja inferior, a pessoa ainda assim vai pagar mais caro por aquilo que está se dizendo que é melhor. A exemplo dos fones de ouvido que os jogadores usavam na Copa, né? Como é que é o nome daquela marca? Beats. E aí o Neymar chegava usando o fone Beats, todo mundo dizia: esse é o melhor fone. Mesmo a Audio-Técnica, que era outra marca, investindo milhões em tecnologia e numa qualidade de fones melhores. Ou seja, a escolha não era influenciada por qualidade, e sim por propaganda. Faz sentido isso que eu estou falando? Exatamente, tá coberto de razão, e é exatamente o que a gente está falando, é entender a jornada do consumidor. Ou seja, quem é o meu perfil de cliente? Meu perfil de cliente é esse aqui. Beleza, como que eu faço para me comunicar com ele? E aí a gente vai entendendo a jornada e fazendo, enfim, criando um relacionamento pessoal da marca com esse indivíduo. Exato. Uma pergunta então, Ed, eu estou aqui com um site aberto da Umix Eds e o pessoal às vezes fala assim: cara, como que eu vou encontrar o local para que as pessoas me vejam? E aí 1 milhão de possibilidades vem à mente: cartazes, rádio e televisão, internet, e tudo isso vai seguindo métricas e maneiras, né? Exatamente. E vocês têm entregado essa métrica. Uhum. Como que funciona? Então, bom, eu vou nos colocar como uma das opções, né? Mas de fato, e a gente defende de que entendendo a jornada do cliente, eu devo estar em todos os canais. Então, eu devo estar no digital, eu devo estar na mídia exterior, eu devo estar no rádio, na televisão. A questão falando de rádio, televisão e mídia exterior a partir do segundo semestre, com um clique,
Ou seja, você acessando aqui a nossa plataforma, você consegue entrar e comprar a mídia na rádio ou a mídia na televisão e para o público que te interessa. Tem alguns levantamentos que a gente faz e a questão por exemplo, digamos que determinada rádio alcance 1 milhão de pessoas, né? Tô chutando aqui números. Beleza, desse 1 milhão de pessoas, quantos consomem o meu produto? Porque de repente eu sou uma loja de roupas femininas e desse 1 milhão de ouvintes que essa emissora tem, 990 mil são homens. Então, ou seja, eu estou falando só para 10 mil mulheres. Aqui entra a nossa estratégia, a nossa leitura de dados para poder identificar de fato aonde o consumidor está. Perfeito. E você disse algo que é exatamente o oposto no Brasil todo, que sempre tem mais mulheres que homens, né? É impressionante. Sim, foi um número aleatório. Sim, né? sim. Mas não é impressionante? Eu fico pensando sobre isso, porque nascem mais mulheres do que homens. Então, sim, né? Se a gente for usar o IBGE, os dados ali, de fato as mulheres são maioria, né? Mas você sabe o que é engraçado? Esses dias a gente estava com uma emissora de rádio e aí a emissora falou, porque eu acho que o meu público é mais feminino, numa outra cidade. E aí quando a gente abriu aqui para poder entender qual era o perfil dela, o perfil era totalmente masculino. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa entender de fato que é o nosso cliente usando dados e não com achismo. Porque muitas das vezes eu falo, não, o meu público é aquele cara que é o pai de família, né? Mas você não fez nenhuma pesquisa, você vai como você falou, inclusive no primeiro bloco, no achismo, olha, esse eu acho que é o caminho. E quando você usa análise de dados, você percebe que não, de repente não é o pai de família, é o cara que está no período de noivado, ou seja, sim, que vai montar a sua família ainda, né? Então é isso, e para isso você precisa ter dados para saber de forma correta. Nós vamos até olhar um pouco de dados ali, o computador do Ed está aberto aqui. Mas só contando uma história, tem um vendedor da Harley Davidson. Harley Davidson é uma marca de motos americana que é tradicionalíssima, né? É aquela coisa antiga, que onde você vê uma Harley Davidson, você tá vendo ali a história do motociclismo no mundo, né? E esse cara vende aqui em Goiânia, por acaso. E ele fez uma pesquisa e sabe o que ele descobriu? Que a maior parte dos clientes dele compra motos depois que casa todos os filhos. Então perceba, a pesquisa dele apontou que os homens que estão comprando motos caras da mão dele estão casando todos os filhos. E aí ele descobriu que tinha um sentimento nessa compra, que é o quê? Botei meus filhos todos para casar. Tenho um novo filho agora. Não preciso me preocupar com eles. Por quê? Porque filho, sim, na cabeça do homem é o quê? É dívida. É dívida. Vou ter que pagar a escola, vou ter que pagar a faculdade, plano de saúde, comida, viagem. Exatamente. De repente acaba. Porque casou, foi pra casa dele, viver com a esposa dele. Então agora que eu casei todos os meus filhos, eu vou comprar uma moto pra mim. Exatamente, é isso. Isso é entender quem é o seu cliente de fato. E aí ele começou a vender mais, sabe fazendo o quê? Visitando casamento. Todo mundo que casava perto dele, ele visitava o casamento e conversava com o pai da noiva, o pai do noivo, e dizia, muito prazer, sou vendedor da Harley Davidson, se você precisar de uma moto, tá aí. É impressionante, né? Como que a marca, ela seguindo a métrica, ela consegue vender mais. E reitero, entendendo quem é o seu público. Tem que entender. Porque muitas das vezes a gente senta com o cliente e fala, não, mas porque o meu público, ele é tal, ele é esse. E, cara, quando a gente vai avaliar, fala, olha, eu acho que você não tá entendendo quem é seu público. E, gente, não precisa de muita coisa para isso. Nós trabalhamos com amostragem. O que é amostragem? Eu não preciso entrevistar a Goiânia inteira para eu ter esses dados aqui. Eu sempre brinco, né? Às vezes a gente senta com alguém que fala assim, nossa, mas com uma amostra você sabe o que a cidade inteira pensa? Aí eu sempre digo o seguinte, falo quando você vai tirar sangue, para saber se você tem alguma questão aí de saúde, você tira o sangue todo do corpo? Ou você tira uma amostra do seu sangue para entender o que se passa no seu corpo inteiro. Aí a pessoa, agora eu entendi, né? Então a questão eu não preciso falar com 100% dos meus clientes para saber o que ele pensa, mas deixa eu pegar uma amostra, ou seja, se eu tenho 1000 clientes eu vou pegar 100, tô chutando números, né? Que funciona, né? Estatística é real. Exatamente. Até porque, e aí dependendo da quantidade, se ela for exagerada, gera redundância no número, né? Então, ou seja, eu pego ali, não sou estatístico, eu tô falando aqui, né? Claro, por cima. Exatamente. Então, de 1000 clientes, eu pego 100 e vou fazer uma entrevista aprofundada com ele. Falar, amigo, deixa eu entender aqui.
os dados que são importantes para mim, né? Então, se eu sou um restaurante, por que você come aqui e não no outro? Qual é o tipo de comida que você gosta? Nos outros que você come, o que você busca? Sua renda, o que você faz da vida? Então, assim, você vai entendendo quem é o seu cliente e, a partir dali, conseguindo fazer uma comunicação de forma mais efetiva. Vou fazer uma pergunta para você que é teoria da conspiração, mas as pessoas ficam elocubrando, né? Pensando a respeito. Eles dizem que no futuro a IA vai escolher tudo por você. Em qual sentido que eu digo? Você não vai comer mais onde você acha que é melhor. A IA vai te dizer onde é o melhor. Ela vai dizer, aqui você paga menos e come mais. Aqui você quer qualidade? Não, a melhor qualidade com os benefícios é essa. E aí você não vai se preocupar se é mesmo. Você vai simplesmente ir. E eu vou dizer de algo que eu vivenciei. Queria ir numa ferragista, mas eu não queria em qualquer uma. Eu queria especificamente naquela ferragista. E aí eu pesquisava o nome, não aparecia. Pesquisava, não aparecia. Abri o Google Maps, coloquei na rua e ele não apareceu. Até que por fim, eu abri o Google Street View e a foto do Google Street View era a fachada dessa ferragista, só que borrada pelo próprio Google Street View. E eu fui nas outras fachadas das ferragistas que pagam para aparecer, porque o Google coloca as primeiras como aquelas que pagam anúncio. E a fachada não estava borrada, pelo contrário, a fachada aparecia no Google Street View. Ou seja, o Google estava me impedindo de ver a fachada e a localização e o nome da ferragista que eu desejava ir. Ele estava selecionando por mim, sem que eu quisesse. Bom, vamos lá, né? Por partes, que nem o Jack Estripador. Vamos lá, primeiro, eu imagino, eu não vi essa história, então não posso falar, mas eu imagino que seja mais uma displicência da ferragista de não ter feito o meu negócio, que é a ferramenta do Google, que possibilita ela aparecer como uma empresa lá dentro. E aí ela não fazendo o Google Meu Negócio, o Google, porque, cara, o Google é o mundo inteiro, não dá para você mapear caso a caso, perfeito. Né? Então a empresa precisa entrar e cadastrar o seu negócio lá. Me parece que talvez essa empresa não tenha feito isso. Mas aí, voltando na primeira etapa da pergunta que você fez, que é com relação à IA, a questão é o seguinte: a IA ela vai te dizer um caminho, mas ela não decide. Quem decide é você. Mas a IA pode influenciar. Ótimo, se o dono dela bem. quiser que você use ela. Por exemplo, não dá para dizer que o Grok vai dizer que o ChatGPT é melhor. Então, deixa eu usar um exemplo meu, inclusive, perfeito, de sábado agora. Nós fomos convidados para dar uma palestra no 6º Seminário Mato Grossense de Rádio, na sexta-feira passada, lá em Cuiabá. Então, fui de carro, passei pela Tecnoshow, na volta, enfim, voltei de carro. Na volta, a gente estava mais ou menos no horário do almoço, falei, cara, deixa eu ver aqui onde que a gente vai almoçar. Tava eu e meu sócio. E aí eu fui no Google Meu Negócio, olhei os restaurantes ali na cidade que a gente estava, peguei o restaurante com a maior nota, estava 4.7. E eu faço isso frequentemente. Quando eu estou numa cidade que eu não conheço e que eu quero almoçar e tal, eu sempre vou, olho e pego o restaurante com maior nota, mas aí tem a questão da probabilidade, tá? E com maior quantidade de pessoas que deram a nota, né? Isso. Porque se for um com a nota 5... Mas tem 2 avaliações. Exatamente. Então, o que eu quero dizer? A IA vai fazer a mesma coisa comigo. A diferença é que, ao invés de eu acessar o site e fazer essa procura, eu entraria aqui no GPT, Gemini ou qualquer um e falaria, olha, estou em tal cidade, quero almoçar, me dê uma recomendação. E ele me recomendaria com base no que ele conhece da minha personalidade. Então, o que eu quero dizer? A IA não vai decidir por ninguém. Ela de fato vai influenciar. Que no final vai acabar decidindo. Ok. Assim, mas aí... Se a IA quiser ocultar uma marca ou um restaurante, ela pode. Ok, mas aí, então, o erro está na pessoa que, de repente, só busca uma fonte de conhecimento. Sim. Porque aí está a questão. A própria IA, por exemplo, hoje, eu pessoalmente pago 2 ferramentas, porque eu preciso usar o GPT e uso o Humanos.ai. Então, ou seja, por quê? Porque se eu fosse usar só o GPT como uma ferramenta de chatbot de inteligência artificial, ele não me entregaria a minha necessidade. Sim. Então, por isso que o que eu quero dizer é que, assim, as pessoas precisam entender das coisas, não serem reféns, porque senão, de fato, é isso, né? Viram reféns de algo que está decidindo por ela. E eu vou dizer uma coisa pra você, Ed, nós já somos reféns. Sim. Ouvinte, não se amedronte, você já é refém 100%. Eu
Eu vou dizer um exemplo básico. Fica sem bateria num lugar que você não conhece. Fica sem bateria no seu trabalho. Sem jeito de sair. As pessoas já não sabem mais se geolocalizar. Se você fala assim, ó, região sul da cidade, ninguém sabe qual é. Exatamente. Por que não sabe? Porque só andam na cidade com GPS. Sim. Ou é Waze ou é Google, acabou. Esquece. Você falar assim pra mim, não, eu sei andar sem GPS. Ou você é taxista, ou você é Uber, ou você é daquelas pessoas ultraconservadoras, mas isso é uma minoria. E aí me permita o seguinte, porque, por exemplo, nós estávamos vindo de Cuiabá para cá, e aí o meu sócio foi, inclusive, colocou o Maps ali para poder usar, só que o Maps não tem atualização de trânsito, né? Até tem, mas o foco do Maps é outro, não é que nem o Waze. Cara, nós pegamos houve um acidente na estrada, nós ficamos parados 2 horas e meia. Eita. 2 horas e meia. Então, para isso a gente tem que entender que os dados estão ao nosso favor. Porque, ou seja, o Waze, ele é atualizado, ele vai te dar e aí você inclusive tem a opção de colocar o caminho mais curto ou o caminho mais rápido. Eu geralmente, a minha lógica ali é do caminho mais rápido. Então ele vai te dar o caminho e aí você está usando os dados ao seu favor na sua tomada de decisão. Sim. O Waze diz, polícia à frente. Você que tem a moto finança já pensa, pera, já influenciou já a minha decisão. Exatamente. Não vai não que a moto vai ficar. Isso aí. É importante que as pessoas também não sejam tão crédulas. É óbvio que quem tem os seus dados vai utilizá-los para te vender alguma coisa. E você vai acabar sendo influenciado por eles, inevitavelmente. Exatamente. Então, seja influenciado feliz, mas sabendo, não seja tão crédulo assim. E até caminhando para o final aqui, Ed, eu sei que você na startup tem números, então vamos dar uma olhada na tela do PC do Ed aqui. Conta pra gente que número é aquele ali, Ed. Esse aqui que a gente está vendo é o dashboard que eu falei, onde você tem aqui acesso à montagem da campanha, né? Então, tá vendo? Eu monto de forma bem simples aqui, defino com quem eu quero falar, ali eu defino qual é o cliente, o inventário. Deixa eu ir para o outro dashboard aqui. Deixa eu tirar aqui porque é de um cliente. Sim. Mas aqui eu tenho todos os dados por praça. Então, por exemplo, essa campanha especificamente em Anápolis, a gente teve, em Anápolis nós temos 146 mil pessoas que ouvem rádio todos os dias. Aqui nós temos com esse perfil que o cliente queria falar, porque é aquilo. Sim, não é? É o objetivo. Exatamente. Ele não está falando com todo mundo, é só com quem tem o canal que ele quer. Exatamente, nós temos 32 mil pessoas e aí nós trazemos aqui a performance por veículo de comunicação e total. Então, olha, dessas 146 mil pessoas nós alcançamos, cadê aqui, usuários únicos, 38 mil pessoas, cada pessoa ouviu em média 16 vezes. Quando a gente qualifica, nós alcançamos 8 mil pessoas com o perfil qualificado e nós projetamos que essa campanha tenha gerado para esse cliente, estou vendo aqui o número, acho que é 8, não, aqui embaixo, 25 conversões de vendas. Que maravilha. Tenha gerado 212 leads e 25 conversões de vendas. Ou seja, metrificou aquilo que antes não tinha métrica. Exatamente. E é legal também entender o seguinte, todas as pessoas que entendem de propaganda sabem que o objetivo é o principal. Em outras palavras, é o rumo para onde eu quero caminhar. Exatamente. Não faz sentido eu ficar correndo sem direção. Não faz sentido a gente ficar o tempo inteiro correndo se não tem. Tem uma frase boa também que é: para quem não tem objetivo, qualquer passo é na direção certa. Exatamente, E aí volto naquilo que eu falei de alguma forma, mas que eu acho que é importante, né? Quando você monta uma campanha no digital, você não monta só a sua marca. Ou seja, até pode ser, mas se a estratégia for essa, mas geralmente não é. Geralmente ele monta um spot, o texto, o spot não, monta o criativo, né? O texto direcionado para isso. No rádio e na televisão nós não costumamos fazer muito isso. A gente faz um negócio mais genérico, ou seja, né? Só para alcance. Agora o que a gente está possibilitando por exemplo, a gente está entrando agora essa semana com uma campanha de rádio de um cliente em que a gente fez 2 segmentações de campanha. Numa ele quer falar especificamente para empresários e outra segmentação de campanha ele quer falar especificamente para pessoas ligadas ao poder público, iniciativa ao poder público, né? Sim, que aí é onde está o resultado que eu busco. Exatamente. E cada produto pede um resultado diferente. Exatamente. Cada produto tem um ticket diferente, né? Exatamente. Que maravilha. Deixa eu agradecer o carinho da participação do Ed Medrado, que além de CEO da Mix Ads, tem esse conhecimento vasto. O camarada que trabalhou desde os 13 no rádio,
tem que respeitar. Eu não cheguei na sua idade ainda não, Ed, mas eu tô desde os 12. Então Você tá com quantos anos? Agora eu tô com 31. Então... Tem chão ainda, não tem? É um pouquinho, mas tá indo muito bem. Mas engraçado que quando eu comecei no rádio, me diziam assim, mas você tá entrando no rádio, o rádio vai acabar. E você veja que o podcast, durante a pandemia, ressuscitou o rádio com ainda mais força, né? Eu tenho dito que assim, o rádio, como nós vemos hoje, de fato vai acabar como todas as coisas estão acabando, né? Vai migrar, né? Exatamente. Agora, as pessoas nunca vão deixar de ouvir conteúdo em áudio. As pessoas nunca vão deixar de assistir conteúdo em vídeo. A questão é isso, é só aonde eu vou acessar a Vinha. Se é no dial, se é no streaming, ou seja... No aplicativo. Exatamente. E eu sou apaixonado por isso, porque significa que tudo que é feito para atingir um objetivo humano, não perde. Então, se você tem uma empresa que atende a uma necessidade real, não é a IA que vai te tirar de lá. Ela só vai, ou ela ajuda você, ou você continua sem ela. É ou não é, grande Ed? Exatamente. Maravilha. Obrigado, querido Ed. Manda um abraço em toda a equipe da Unmix Ads. E, por favor, nos ajude, né, a transformar a Rádio Vinha cada vez mais nessa rádio que é ouvida e com certeza muda a vida das pessoas. Obrigado, viu, Ed? Eu que agradeço o espaço, estou sempre à disposição. Se alguém quiser te seguir no Instagram, como é que faz para te encontrar? Eu Ed Medrado, ou seja, EDY Medrado, e, enfim, em todas as redes sociais. @eu Ed Medrado, você pode entrar lá. Tem também um post nosso aqui no Instagram da Vinha. Entra lá, segue o Ed, segue o pessoal da Unmix Ads e muito obrigado. Ed, é o seguinte, nós vamos fazer um desafio. Você vai fazer um vídeo no nosso Instagram agora ensinando o que você não ensinou no programa. Combinado. Que é vender a si mesmo e vender o seu serviço. Combinado. Vamos ver o que o ouvinte vai aprender desse vídeo. É lá no Instagram da Vinha, então logo após aqui o término. Forte abraço para todos os ouvintes. Que bom que você esteve aqui. Uma ótima semana. Começamos com tudo e amanhã tem mais Mesa dos Notáveis. Na sequência você fica em ótima companhia com Silvio Vaz e o nosso Futebol na Mesa. Forte abraço e até lá. De segunda a sexta-feira, a partir do 12:30, informando e formando opinião. Você ouviu Mesa dos Notáveis. Oferecimento Dinastia Contábil, otimizar ar-condicionado, Waimax Tecnologia. Compadre, você já ouviu falar no Zetelo? Uai, compadre, Zetelo é aquele menino arteiro? Não, compadre, é a Zetelo Madeiras. Lá tem todo tipo de madeira e atende o construtor do começo ao fim da obra. E sem contar que tem aqueles móveis de madeira macia